Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente tem o prazer de receber aqui nos estúdios o senador Alexandre Silveira, do PSD. Senador, bom dia, bem-vindo. Obrigado por mais uma visita aqui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Super. É uma oportunidade muito grande estar podendo falar sobre os destinos de todas as mineiras e os destinos do Brasil. Pois é, senador. O senhor agora, nessa fase de campanha, no segundo turno, o senhor está atuando como um dos coordenadores do presidente Lula aqui em Minas Gerais. Tem se relacionado com prefeitos, até numa tentativa de contrabalançar aquela ofensiva que fez o governador Romeu Zema em relação aos prefeitos mineiros no apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Para começar o bate-papo, eu pergunto para o senhor, como é que está sendo esse contato com os prefeitos? E o lado oponente ao do senhor diz que hoje tem quase 700 prefeitos em Minas Gerais. O senhor concorda e acredita nessa tese? É importante primeiro fazer uma constatação. O governador teve a metade dos seus votos que o reelegeu no primeiro turno, casado com o presidente Lula. Foi aquele tal Luzema que ele fez, mas fez de forma discreta. Ele tinha uma estratégia no primeiro turno de esconder a sua aliança com o presidente Bolsonaro. Diferente até do que ele fez na última eleição, que ele fez exatamente o contrário. Ele tinha um candidato do seu partido, que era o presidente do partido, o Amoedo, que inclusive hoje declarou apoio ao presidente Lula, e ele declarou no último debate da Globo o apoio ao presidente Bolsonaro. Agora ele fez o contrário, escondeu o Bolsonaro no primeiro turno e agora apresenta o Bolsonaro como seu candidato no segundo turno, depois de reeleito. Nada contra isso, nenhuma crítica a isso, é um direito do governador fazer a sua opção. A crítica que eu faço é com a forma com que ele tem feito. Primeiro foi um oportunismo dele esconder o presidente Bolsonaro no primeiro turno e só agora apresentar. Segundo, ele vem tratando isso, Minas Gerais, como se Minas Gerais fosse um curral eleitoral, como se ele tivesse o controle dos prefeitos municipais no estado. Isso não é uma realidade. O presidente Lula ganhou as eleições em mais de 600 municípios mineiros. E os prefeitos municipais já estão pensando nas suas reeleições daqui a 2 anos, nas eleições municipais, nos sucessores, aqueles que vão apresentar sucessores. Portanto, dificilmente esses prefeitos fariam essa loucura de poder contrariar a vontade do eleitor mineiro. E mais, é uma lógica, gente. A eleição está nacionalizada desde o princípio desse processo eleitoral. Essa eleição foi pautada, inclusive a eleição de governador, foi pautada pela nacionalização do pleito. Isso foi no Brasil inteiro. Então, quem votou no Lula no primeiro turno continua votando no presidente Lula e, diga-se de passagem, foi a maior parte do povo mineiro. O presidente Lula teve 600 mil votos a mais em Minas Gerais, 5% a mais. Quem continua votando no atual presidente continua votando. O que está em jogo nessa segunda eleição são os votos da Simone Tebet, os votos do Ciro e os votos que inclusive surpreendeu a todos nós. Eu acho que foi isso que tirou a eleição do presidente Lula no primeiro turno, que foi a grande abstenção no Brasil, em especial em Minas Gerais. E é simples de fazer essa conta. A maior parte dessa abstenção em Minas Gerais foram em 4 regiões que o presidente Lula deu uma lavada no primeiro turno. Foi a Zona da Mata, o Jequitinhonha, o Mucuri e o norte de Minas. E essa abstenção foi grande, Rodrigo, por 2 motivos, Patrícia. Primeiro, porque nós tivemos um problema, e isso era notório em todos os colégios eleitorais, com a questão da biometria. E a maior parte das pessoas deixavam de votar, voltavam para casa porque tinham compromisso, tinham que almoçar, porque eram 5 votos. Agora não, agora é só um voto, é só o voto para presidente. Eu acho que isso vai ser mais célere o processo de votação nas urnas eletrônicas. E segundo fator, que é muito importante, é que os prefeitos municipais, e aí eu falo com os prefeitos do Brasil inteiro, são mais de 5 mil municípios no país, os prefeitos compreendem a necessidade de cumprir a lei. E a lei determina que é obrigação nossa, do Estado brasileiro, dar condições do eleitor poder ir votar, principalmente o eleitor ali da zona rural, o eleitor mais modesto, o eleitor mais simples, que tem menos meios de se deslocar. É importante que a gente dê ao eleitor brasileiro a condição de manifestar esse direito
que é muito mais do que um dever, o direito de poder votar e escolher os seus dirigentes livremente. Então, portanto, eu estou muito otimista, acho que o presidente Lula vai ampliar a frente de Minas Gerais. Ontem nós recebemos uma pesquisa interna que o presidente Lula mantém a frente com toda essa pressão, com todo esse jogo que está sendo feito agressivo, tentando demonstrar que há uma mudança no eleitorado mineiro. Isso não é verdade. A pesquisa interna demonstra que o presidente Lula mantém a frente e eu acho que vai ampliar na reta final, porque a abstenção vai cair e nós estamos aqui cansados de entender. Há uma compreensão que é importante das pessoas entenderem, analisarem e refletirem sobre isso. O presidente Lula vem recebendo apoios reiterados de uma grande frente: Armínio Fraga, Meirelles, Simone, Molon, Geraldo Alckmin, Marina Silva, Tabata Amaral. O que está acontecendo no Brasil? Está sendo montado, na verdade, uma grande frente que entende que é importante que nós façamos uma transição no Brasil, que nós façamos criemos uma alternativa ao Brasil, a esse processo que não discute os problemas reais da sociedade, discute meramente os problemas ideológicos e que não contribui na construção de um país mais justo, mais fraterno, mais solidário, que nós todos almejamos. Senador, o que precisa ser feito ainda para que o candidato Lula conquiste os votos dos indecisos, daqueles que não votaram nele no primeiro turno e aqueles que se abstiveram de votar? Muito boa pergunta, Patrícia. Eu volto a dizer que nós temos um eleitorado muito cristalizado do presidente Lula e do presidente Bolsonaro. Esse eleitor que procurou votar no centro, procurou votar numa alternativa a esses dois projetos, bem como uma parte do eleitor que se absteve porque não teve entusiasmo em votar, diferentemente daquele que não teve condição de votar, esse eleitor está faltando a gente comunicar de forma clara isso que eu acabei de dizer. O governo do presidente Lula, pelos apoios que tem recebido, o projeto do presidente Lula para o Brasil, pelos apoios que tem recebido, passa uma mensagem clara para a sociedade. Primeiro, nós queremos pacificar o país. É muito ruim esse momento que nós vivemos. Eu sempre vi a eleição, Patrícia, como uma festa da democracia, onde as pessoas tinham a coragem de vestir uma camisa, de defender as ideias de forma pública, livremente, nas ruas. Hoje as pessoas, para fazer o L, quando a gente está numa caminhada, está numa carreata, as pessoas fazem com discrição, às vezes até falam com a gente: não vou fazer porque eu tenho medo. O medo da violência passou a ser uma realidade nas ruas brasileiras. As pessoas estão com medo de se expressar. Isso é muito ruim para a democracia. E a gente tem que admitir, isso foi muito implementado pelo perfil do atual presidente, que é um perfil armamentista, que é um perfil agressivo do ponto de vista dessas pautas que, eu volto a dizer, nada contra as discussões ideológicas, mas eu acho que elas não contribuem com um país em desenvolvimento, com tantos problemas reais para se discutir. Nós precisamos discutir segurança pública de qualidade, aumento. Aí eu quero aqui trazer um dado importante para que a população tome conhecimento. Eu sou membro titular da Comissão de Orçamento do Senado Federal, da Comissão Mista de Orçamento. Foi apresentado a LOA lá agora. Nós temos para o ano que vem menos 12,04% de investimentos na saúde pública, menos 9% na educação. Ou seja, aqueles reiterados cortes nas universidades federais, nos institutos federais, na escola pública, ano que vem vão aumentar. Por quê? Porque o ministro Paulo Guedes, e eu não canso de falar isso, é um ministro extremamente conservador, heterodoxo, que prioriza, acima de tudo, o pagamento dos juros. É alguém que saiu da Universidade de Chicago e foi contratado pela Faria Lima, que é o centro dos banqueiros nacionais. Então, ele é extremamente ortodoxo na questão do pagamento dos juros. Nada contra a gente pagar a dívida interna, é fundamental. Mas nós precisamos entender que, num momento tão ortodoxo como esse, nós precisamos também ter ousadia para poder fazer investimento público para melhorar a qualidade do serviço. Voltar com os programas sociais que nós perdemos. O presidente Lula, nos seus 8 anos de governo, implantou em Minas Gerais 318 mil unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Deixou contratado mais 120 mil, 500 mil casas. Nós todos lembramos do ProUni, que fez a inclusão das famílias de baixa renda, dos alunos de baixa renda, de 220 mil alunos nas escolas.
Nas escolas, nas universidades, o FIES promoveu a inclusão de 220 mil alunos que tiveram acesso à universidade. Então, são programas sociais fundamentais num país em desenvolvimento, que precisam voltar, que não vão voltar com a política econômica do atual governo, isso é claro. Aqui é fácil da gente fazer uma reflexão sobre os problemas reais da sociedade. O que aconteceu nos últimos 3 anos e meio em Minas? Se o governador quer fazer um bom debate com os mineiros, defendendo o presidente Bolsonaro, eu estou disposto a fazer esse debate em cima de números e programas reais que aconteceram, comparando o governo Lula com o governo Bolsonaro. Nos últimos 3 anos e meio em Minas, a única oportunidade que o presidente Bolsonaro teve de ajudar Minas Gerais, ele vetou o projeto que nós aprovamos no Senado da República e a Câmara dos Deputados, que incluiu 81 municípios na área da Sudene, lá no Vale do Rio Doce. Nós aprovamos, o projeto estava parado há mais de 15 anos, porque tinha uma grande resistência da bancada do Nordeste. O presidente Bolsonaro vetou esse projeto e nós nos mobilizamos, sob a liderança do presidente Rodrigo Pacheco, derrubamos o veto e incluímos esse município na área da Sudene para desenvolvimento daquela região e inclusão social do povo dessas cidades. Então, é importante que a gente faça a comparação. Se quer fazer a comparação sobre o que aconteceu no passado, nós estamos completamente dispostos a fazer esse debate. Senador, como é que o senhor vê essa... Aí eu queria puxar aqui para o nosso terreiro aqui, em Minas Gerais, essa disputa que tem se transformado, não apenas, na verdade, aqui no Estado, mas até na campanha nacional, essa disputa que tem se dado em torno da religião. Como é que o senhor está avaliando isso? Com muita tristeza. Gente, a Constituição Federal, uma cláusula pétrea, ela fala que o Estado é laico. As pessoas têm o direito de cada um professar sua fé, escolher sua religião. Nós estamos vivendo um momento onde o atual presidente tenta implementar uma guerra santa no Brasil. O que eu vi acontecendo na Basílica de Aparecida do Norte me agrediu profundamente como cidadão. Nós, mineiros, somos muito conservadores nisso, nós professamos cada um a nossa fé, mas de forma muito fervorosa. Nós vimos ali o presidente de forma bastante, vamos dizer assim, contundente e vigorosa, junto com a sua militância, no dia da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, invadindo a Aparecida do Norte e criando ali uma verdadeira, quase que violência dentro daquela que é o símbolo do catolicismo nacional, que é a nossa Basílica de Aparecida. Portanto, é um momento muito triste, é uma divisão que não deve perdurar. Nós, mineiros em especial, sempre pregamos um dos valores que são inegociáveis para todos nós, é a liberdade. E a liberdade de culto, a liberdade religiosa é algo que o presidente Lula tem reiterado constantemente. Ontem teve a carta aos evangélicos, mas independente da carta aos evangélicos, ele tem reiterado que ele já governou o Brasil. As pessoas conhecem o que ele fez. Então, nós estamos vendo aí uma tentativa de implementação de narrativas. Banheiro unissex. Eu tenho uma filha de 24 anos fazendo medicina. Isso não se discute no Brasil, banheiro unissex. É banheiro masculino e feminino e ponto final. Não se discute o direito de cada um professar sua fé. É inconcebível alguém em sã consciência achar que algum templo religioso vai ser fechado no Brasil. Isso não existe. Então, gente, o que o povo brasileiro vai decidir semana que vem, e que nós precisamos fazer uma profunda reflexão, é quem vai voltar a implementar políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da nossa gente, num país com a dimensão territorial do Brasil. Eu quero aqui dar um exemplo do processo de desinvestimento que nós vivemos no país, e em especial em Minas Gerais. Minas Gerais, ano passado, eu que fui diretor-geral do DENIT, eu testemunhei o maior número de interrupção em rodovias estaduais e federais durante o período chuvoso. E por que aconteceu isso? Por falta de manutenção das rodovias. Os bueiros ármicos não estavam limpos. Quando veio a chuva, gerou poça de água ali no entorno da rodovia e levou as rodovias. Teve 63 pontos de interrupção por falta de manutenção de rodovia. Ou seja, nós estamos vivendo um processo de desinvestimento no país,
e que tira a qualidade da saúde pública, da educação, do transporte coletivo, das estradas, inconsequentemente, falta de investimento na geração de oportunidade, emprego e renda, e a gente vai construindo uma sociedade cada vez mais pobre. O que nós estamos divididos hoje? O que essa eleição está representando? Além dessa retórica completamente desproposital, de ficar se discutindo questões meramente ideológicas e fugindo de discutir os problemas reais da sociedade, nós estamos vivendo uma divisão entre pobres e ricos. Nós estamos vendo um assédio eleitoral em cima das pessoas dentro das empresas. O patrão assediando, ou até chantageando, ou até ameaçando os funcionários que, se o atual presidente não for reeleito, que eles vão perder seus empregos. Quer dizer, é um momento muito triste da democracia. Nós precisamos, na minha opinião, o que vai ser decidido semana que vem nós vamos voltar a ter uma economia mais ousada, com mais previsibilidade, com mais segurança, com mais confiança, com mais investimento, inclusive internacional, para que a gente possa desenvolver a nossa infraestrutura e, consequentemente, atrair mais emprego e renda. Ou nós vamos continuar nessa retórica de dividir o país e construir cada vez mais uma sociedade com fosso social maior, uma sociedade mais desigual. Eu estou entusiasmado com os resultados das pesquisas. A pesquisa em Minas Gerais demonstra que o presidente Lula manteve à frente, mesmo com essa pressão do governador, desproposital até, porque é importante o governador lembrar que, independente dos resultados das eleições, ele assumiu a missão de coordenar Minas Gerais pelos próximos 4 anos. Então é importante, o presidente Lula é muito republicano, ele vai ser o presidente da República e vai atender o governador, como ele tem reiteradamente falado. O senhor pensa que, mesmo que o presidente Lula mantenha uma dianteira aqui em Minas Gerais, como o senhor está dizendo que essas pesquisas internas já apontam, nós vamos ter uma eleição ainda assim definida nos detalhes? O lado de lá já falou isso para a gente essa semana, quando a gente entrevistou, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, que falou que, olha, essa eleição vai ser decidida no detalhe, ela vai ser decidida numa frente pequena de votos. Eu gostaria de saber se o senhor acredita nisso e gostaria de entender também por que é que o presidente Lula demorou tanto a voltar a Minas Gerais, sendo que o estado é considerado tão fundamental assim nesse jogo eleitoral. E pergunto isso porque a gente viu o presidente Bolsonaro bater aqui em Minas Gerais 4 vezes em 10, 12 dias, né? E agora que o presidente Lula vai voltar agora, a partir de amanhã, salvo engano. Então eu queria que o senhor falasse dessas duas questões. Primeiro eu tenho que reconhecer que o país realmente está dividido. Nós não podemos ser utópicos de achar que vai ter qualquer resultado que tenha uma ampla frente nas eleições. Vai ser uma eleição que vai ser apertada. Mas vai ser apertada, na minha opinião, na proporção de que foi o primeiro turno. Com uma frente para o presidente Lula, até porque é aquilo que eu disse. Há um sentimento para poder evitar que o país continue nesse processo de divisão e nesse processo de desinvestimento com a continuidade do governo Bolsonaro. Há uma resistência muito grande de manter o presidente Bolsonaro pelos próximos 4 anos. Então, o que nós temos que, eu acho que nós estamos fazendo isso bem nos últimos dias, é mostrar o que o presidente Lula quer. O presidente Lula está com 76 anos de idade, está no seu melhor momento do ponto de vista do seu propósito, do que ele quer apresentar para o Brasil, tem recebido esses reiterados apoios. As pessoas, por que tem recebido tantos apoios de tantas frentes? Porque todo mundo entende que é uma frente ampla para poder fazer uma transição no Brasil e devolver o Brasil aos brasileiros de forma pacificada, com políticas públicas implementadas, com estabilidade e previsibilidade na economia, que gera confiança e, consequentemente, gera investimento. Então, eu acho que vai ser uma eleição apertada, mas que o presidente Lula terá sucesso, será o futuro presidente do Brasil e vamos ajudá-lo a poder pacificar o país, como eu acabei de dizer. Sobre Minas, por que houve uma demora assim, para que ele voltasse ao Estado mais vezes, enquanto o presidente Bolsonaro desembarcou aqui várias vezes ao longo dos últimos dias? Há de se reconhecer que nós temos um país transcontinental, como eu disse. O presidente Lula está completamente usando o limite do seu vigor para poder andar todo o Brasil. E o presidente Bolsonaro tem vindo reiteradamente no Brasil porque eu acho que foi vendido um peixe podre para ele. O governador vendeu que
como você próprio falou no princípio da reportagem, que ele era praticamente o dono de Minas Gerais, que ele entregaria todos os prefeitos de Minas Gerais, que ele entregaria todos os votos de Minas Gerais para o atual presidente, e ele, acreditando nisso, mudou para Minas Gerais. Seja que ele, como presidente, é muito bem-vindo aqui. Pena que não veio nos últimos 3 anos e meio para poder anunciar recursos e anunciar, como eu disse, lá dos 81 municípios lá do leste de Minas, anunciar aquilo que os mineiros tanto precisavam, que é geração de emprego e renda, que era restauração de estrada, que era investimento em saúde, em educação. Isso não aconteceu. Mas, enfim, o presidente Bolsonaro está acreditando nisso, não é uma realidade, os números mostram isso, o mineiro é independente, aqui não é curral eleitoral, ninguém manda no voto, ainda mais agora, na era da informação, na era que as pessoas estão completamente independentes, numa imprensa livre, que se manifesta da forma mais adequada possível, informando as pessoas, onde as pessoas, quase todo mundo tem um smartphone na mão e pode se informar. E, infelizmente, muitas vezes o smartphone deturpa, porque o volume de fake news no Brasil está uma vergonha. A cada 5 minutos é uma mentira diferente. Nós temos que parar com isso. Querem criticar a justiça eleitoral e as medidas, às vezes, duras da justiça eleitoral? Não. Nós não podemos deixar apregoar a mentira, não podemos deturpar a verdade, levando o eleitor a cometer um equívoco. Como eu disse, vamos discutir o Brasil real, vamos discutir os problemas que a sociedade realmente quer dos homens públicos, que quer resultado. E, sendo assim, eu acho que vão reconhecer as políticas sociais e a política econômica que foi feita nos 8 anos do presidente Lula, que levou ele a sair do governo, depois de 8 anos, com 85% de aprovação. Ou alguém vai negar isso? O presidente Lula saiu, depois de 8 anos presidente da República, com 85% de aprovação do povo brasileiro. E eu acho que isso é o que o credencia, além do espírito democrata que ele tem, o credencia a voltar, pacificar o país, fazer um governo sólido, mas um governo de transição, para que a gente possa receber um país mais próspero, com condições melhores para toda a sociedade. Uma das propostas do candidato Lula é a reforma tributária. Ele pretende fazer com que os ricos paguem mais, né, do que os mais pobres, enfim. Mas como efetivamente poderia ser feito isso? Eu acho que nós precisamos... A reforma tributária é tão necessária e tão difícil, né? Eu acho que é um grande desafio e precisa realmente de liderança para que ela seja feita. Porque são quantos anos aí que é necessário, mas nós não demos conta. Então, o presidente Lula tem liderança para isso e eu acredito que vai fazer no primeiro trimestre do seu governo. E o grande desafio da reforma tributária, além de buscar realmente condições de fazer um melhor equilíbrio para que a gente tenha uma sociedade mais justa, é desburocratizar. A gente queria sentar com os governadores, e ele disse isso, é muito bom ressaltar, ele disse que a primeira coisa que fará depois de eleito será reunir com os 27 governadores de estado, inclusive o governador de Minas Gerais, e o segundo encontro que ele fará é com todos os 5.400 prefeitos do Brasil. Porque o presidente Lula destaca, e é bom, Patrícia, lembrar disso, o seu espírito municipalista. O presidente Lula, tanto quanto eu, tem consciência que é na cidade que a vida das pessoas acontece, que os prefeitos municipais são as maiores autoridades do federalismo. É na porta do prefeito municipal, não é do senador, não é do deputado, não é do presidente da República, que as pessoas batem para poder pedir atendimento no posto de saúde, para poder matricular os seus filhos na escola municipal, para poder pedir um transporte público, muitas vezes para deslocar um paciente que faz hemodiálise 200, 250 quilômetros, infelizmente, para fazer um tratamento de hemodiálise, para fazer um tratamento radioterápico, para fazer uma quimioterapia. Então, os prefeitos têm que ser muito fortalecidos. E o presidente Lula tem esse compromisso conosco. O presidente Lula falou comigo de forma reiterada. Minas Gerais tem o maior número de municípios do país, 853 municípios, 1/6 dos municípios do país. E eu estarei muito próximo dos prefeitos municipais a fim de fortalecer as cidades para que melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Senador, agora eu queria falar um pouquinho da campanha para o Senado em Minas Gerais, né? O senhor está no Senado desde o começo do ano, quando Antônia Anastasia foi para o Tribunal de Contas da União.
Nas urnas o senhor foi derrotado no dia 2 de outubro. A que o senhor acredita essa vitória do Cleitinho e a derrota do senhor nas urnas? Primeiro eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer o povo mineiro. Eu tive apenas, como você acabou de dizer, 8 meses para poder me apresentar a todos os mineiros. O nosso adversário que ganhou a eleição, a quem eu desejo todo sucesso na responsabilidade que ele vai ter de ser senador da República por um dos estados mais importantes do Brasil, que é Minas Gerais, mas os mineiros me deram a alegria de eu sou servidor público de carreira, eu sou delegado de polícia, delegado-geral de polícia. Eu fui parlamentar durante 2 vezes na Câmara dos Deputados, 4º mais votado durante 2 vezes, 2006 e 2010. E agora eu tive 3.700.000 votos de confiança dos mineiros. E nós sabemos que houve aqui alguns fenômenos que interferiram fortemente nas eleições majoritárias, tanto do governador quanto na nossa. Um deles foi o fenômeno do deputado federal, que teve 1.500.000 votos. Ele sozinho elegeu 7 deputados no PL. 7 deputados. Só os votos dele elegeram 7 deputados. E estava no campo junto com o senador eleito. Então, isso foi um dos fatores. O outro fator, que o governador do estado, aí eu quero mostrar ao presidente que ele não está comprando, está comprando gato por lebre. O governador lançou um candidato a senador, andou com ele a tiracolo, fez uma pressão absurda em cima dos prefeitos municipais. Eu recebia na média de 20, inclusive tem denúncia sendo apurada pelo Ministério Público, não minha, denúncia de prefeitos sobre assédio dentro da cidade administrativa, exigindo dos prefeitos municipais que apoiasse o seu candidato a senador, e ele ficou em 3º lugar com uma votação relativamente pífia. Ou seja, o governador ele foi reeleito por outras questões que não a força política dele sobre os prefeitos. Então eu agradeço aos mineiros, acho que tenho cumprido o meu papel, vou deixar um grande legado, todos que acompanharam as minhas redes sociais, eu fiz uma campanha como me propus desde o princípio, inclusive nessa rádio, uma campanha alegre, uma campanha propositiva, uma campanha que mostrasse o que eu pude fazer nas oportunidades que tive de servir aos mineiros e às mineiras, e saio com o sentimento do dever cumprido. Tenho 52 anos de idade, acho que acumulei uma experiência tanto no legislativo quanto no executivo e uma história de vida que me permite acreditar que de alguma forma eu ainda possa contribuir com a minha vocação de servidor público na construção de uma sociedade melhor. E eu sempre falei, quando você quer colaborar, não importa na posição do campo que te escalem. Na posição que me escalar, e agora o povo mineiro escalou um outro para ir para o Senado Federal, e eu quero continuar contribuindo na construção dessa sociedade de alguma forma, que seja na sociedade civil organizada. Eu acabei de me aposentar como delegado-geral de polícia, então já reabilitei a minha OAB, graças a Deus tenho além da minha aposentadoria, a minha profissão, mas sou vocacionado a servir. Foi essa a opção que eu fiz aos 27 anos de idade. Então eu vou continuar trabalhando e servindo a Minas Gerais de alguma forma. Quando o senhor fala que vai continuar trabalhando, servindo a Minas Gerais, o senhor pensa que no eventual governo Lula o senhor pode ter um espaço nesse governo, até inclusive diante da fidelidade, e esse é um fato que o senhor tem demonstrado ao ex-presidente Lula? Não necessariamente. Eu sou fundador de um dos maiores partidos do Brasil, sou secretário-geral nacional desse partido, junto com o presidente Kassab, sou presidente desse partido em Minas. De alguma forma, eu fiquei 7 anos, Rodrigo, é importante aqui relembrar isso. 7 anos como suplente, para mim, de um dos homens públicos mais honrados de Minas Gerais, que é o professor Anastasia. E nesses 7 anos, eu nem um minuto deixei de exercitar a minha vocação de servidor. Eu voltei para a polícia, mas continuei cuidando do partido, continuei com muita alegria. Então, eu cheguei numa fase da vida que não são os títulos mais que brilham aos meus olhos. É aquilo que eu posso realmente, nem que seja modestamente, contribuir na construção dessa sociedade que nós todos queremos. Então, eu me sinto muito feliz de ter sido agraciado com 3.700.000 votos. Eu fui o senador mais votado na capital do estado, em Belo Horizonte. Eu ganhei mais de 400 municípios mineiros. Então, nós vamos continuar trabalhando na construção dessa sociedade melhor. Não tenha dúvida que eu me julgo, que eu estou muito feliz e muito agradecido a todo o povo mineiro. Tá certo. Agora, 8 horas e 57 minutos.
No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Senador, são perguntas objetivas, respostas objetivas, você já está escolado. O ping-pong com a gente aqui, combinado? Tá, combinadíssimo. Vamos começar, então, com o segundo turno em Minas. Precisamos de mais verdade. Este segundo turno, mais disputado do que Lula esperava? Não, acho que já esperávamos uma disputa acirrada, mas estamos otimistas que vamos ganhar a eleição. O apoio do governador Zema a Bolsonaro. Esperado, mas a forma tem sido inadequada. De 0 a 10, o peso dos prefeitos mineiros na eleição? É grande. Os prefeitos são, para mim, a maior autoridade do federalismo, são os mais próximos da comunidade e, por isso, sabem da responsabilidade que tem com o seu eleitor, que já deu uma ampla maioria para o presidente Lula em Minas Gerais. Alexandre Silveira em 2023, após o fim do mandato. Continuar ajudando na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igual e ter um pouco mais de tempo para conviver com a família. Cleitinho Azevedo. Desejo a ele boa sorte, que ele possa, de certa forma, fazer até melhor do que eu fiz, que ele possa dedicar-se muito a essa questão do municipalismo. Eu tive a alegria de, em um ano, atender 836 prefeitos pessoalmente no meu gabinete do Senado. Eu espero que esses prefeitos continuem tendo a porta aberta no gabinete do futuro senador para que a gente possa chegar lá na ponta com mais recursos na saúde, na educação, na segurança pública e possa construir uma sociedade mais justa. Senador Alexandre Silveira, do PSD, ele que é um dos coordenadores da campanha de Lula neste segundo turno, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Senador, obrigado pela visita, foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço você, agradeço, Patrícia, a oportunidade. Obrigada, até a próxima.